meus queridos, houve uma época em que eu até me envergonharia de fazer um desenho como esse. Mas ultimamente, com os desenhos dos meus professores doutores, eu estou até ficando orgulhoso do meu desenho. Vocês não imaginem os desenhos que eu tenho visto nas minhas aulas. Incrível! Mas olha só, muito mais divertida é a questão. Lá na página 5 do volume 7 Física A, questão 19 e 18, fala o seguinte: a figura representa um aparelho chamado rotor, constituído por um cilindro oco que gira em torno de seu eixo. Uma pessoa pode girar junto com o cilindro encostado na sua parede interna, sem apoio sobre os seus pés. Caramba, então uma hora o pé vai tem um chãozinho lá, mas uma hora vão tirar. Vão tirar, o cara vai ficar grudado na parede do rotor, girando sem nada no chão. Meu Deus, como isso? Tô louco. Desde que a velocidade angular do cilindro esteja acima de certo valor ômega mínimo. Ah, isso aqui tem que girar um valor ômega mínimo. Se não girar, o cara cai. Entendi a brincadeira? Então, o chão deve estar ali nesse brinquedo radical. Tu bota a galera para girar. Na hora que a velocidade é suficiente, que pressiona a parede tanto, a pessoa tanto contra a parede, que o atrito não deixa ela cair. Aí tu tira o chão delas. Elas... Aí depois, antes da velocidade diminuir, devolves o chão e diminui a velocidade. Radical esse brinquedo. Legal. Gostei, gostei. Nessa situação é correto afirmar que, mal, eu estava esperando que ele fosse dar o Mi e pedir que velocidade é essa. A UFSC fez isso. Ela dava o coeficiente de atrito e pedia qual é a velocidade. Legal, né, cara? Mas ele só quer o conceito. Se o raio do rotor for aumentado, é possível diminuir ômega mínimo. De qualquer forma, nós vamos ter que montar as equações. Então nós não vamos precisar fazer a conta, nós vamos ter que montar as equações. Diagrama de corpo livre para o cara que está na parede. Bom, tem o peso empurrando ele para baixo, certo? Ele, ó, cuidado aí, gente, a gente está representando na horizontal um movimento que é assim, né? Concorda comigo? Vamos imaginar que eu estou desenhando quando ele chegou aqui, ó. Então ele está fazendo uma curva para lá. Então tem que ter uma força centrípeta apontando para lá, não é? A resultante centrípeta. Eu não sei qual é o tipo ainda, mas é para lá se é centrípeta. Eu sei que esse cara, de onde é que vem essa força centrípeta? Ela é centrípeta, mas de onde é que vem? O que está encostando nele, ele que está empurrando, que não está permitindo que ele fuja? A parede, né? Então é uma força normal, né? É uma normal essa centrípeta, certo? Mas quem é que vai combater o peso? É a força de atrito da parede com as costas da pessoa, certo? Bom, eu sei que o peso tem que ser igual a FAT para a pessoa não cair, concorda comigo? O peso tem que ser igual a FAT. E como é que se determina a força centrípeta? mv ao quadrado, a fórmula que a gente está vendo. Como é que se calcula uma FAT? FAT não é Mi vezes a normal? Concorda comigo? Então, para que a FAT atinja o peso, para que a FAT atinja o valor do peso, vai ter que ser Mi vezes a normal, e a normal é a força centrípeta, mv ao quadrado sobre R. Aliás, o que é peso mesmo? M vezes G. Que bacana, olha só, o engenheiro não precisa se preocupar com a massa da pessoa que vai brincar. Legal, né? Não precisa. Só que detalhe, ó, eu fiz uma equação com V e ele quer uma equação com ômega. Nós vamos precisar lembrar qual é a relação entre velocidade angular e velocidade linear. A melhor maneira de lembrar isso, ó, é pensar em alguém fazendo essa brincadeira aqui. Como é que se mede velocidade? É a distância de uma volta, 2πr, dividido pelo tempo de uma volta, período. Se fosse velocidade angular, quanto é que é o ângulo de uma volta? 360. Ou em radiano? 2π sobre período. Qual é a diferença entre ômega e V? Só o raio. Se eu pegar o ômega e multiplicar pelo R, fica igualzinho ao V. Mas tu tem essa fórmula, eu só aproveitei mais uma vez para a gente lembrar a ideia. Certo? Então eu posso substituir o V por ômega R. Então vamos ver. G é igual a Mi, que é o atrito, velocidade, ômega R, tudo ao quadrado, sobre R.
G mi igual a mi, ômega ao quadrado, R ao quadrado sobre R, corto ao quadrado com o de baixo, concorda comigo? O R e o mi está multiplicando, passa. Então vai ficar assim, ó, ômega ao quadrado é G sobre mi R. Ômega ao quadrado é a raiz de G sobre mi R. Cara, então tu vê, apesar de ele não ter falado valores, para eu saber qual é a relação entre o ômega e o raio do rotor, eu tive que fazer toda essa conta. Vamos à alternativa. Agora não vai precisar mais conta, tá? Agora é só... Se o raio do rotor for aumentado, é possível diminuir ômega. Se eu aumentar esse número aqui, vai aumentar ou vai diminuir esse? Vai diminuir porque está na parte de baixo da fração. Então é verdade, fazendo um rotor maior, eu posso fazer ele girar angularmente menos. Mas tu vê, mesmo girando ele angularmente menos, a pessoa vai estar numa velocidade maior. Porque ela está lá longe. Concordas comigo? Bacana, se ele tivesse feito a pergunta com V, seria diferente a resposta, hein? Porque é o R, um V, está dividindo, passa, ia ficar na parte de cima. Que perigo, cara. Tu vê, só porque ele perguntou a velocidade angular, mudou a maneira de raciocinar. Questão delicada. Mas vimos que é verdade. Vimos que a 0,1 é verdadeira. 0,2. O peso da pessoa está equilibrado pela força de atrito entre ela e a parede do cilindro. Na hora do diagrama de corpo livre ficou claro isso, né? É verdade também. 0,2 é verdade. Se o cilindro girar com velocidade angular constante, a pessoa sofrerá aceleração resultante igual a 0. Uma pessoa que está girando não pode ter aceleração 0, porque a aceleração é do tipo centrípeta, porque força gera aceleração. Se tem força centrípeta, tem aceleração centrípeta. Então, só MRU que a aceleração é 0, ou repouso. Primeira lei de Newton. Então, sacana esse cara. Falso. 0,8. Quanto maior for a massa da pessoa, maior deverá ser ômega mínimo para que ela não escorregue para baixo. Ao montar a equação, nós percebemos que a massa se cancelou, né, cara? Tu vê? Então, se intuitivamente faz sentido. Pô, vai dar mais trabalho deixar uma pessoa mais pesada presa lá no ar, né? Meu Deus, só por atrito. Mas, na verdade, quando ela é mais massiva, ela tem mais inércia. A normal dela vai ser compensada. Ela vai precisar de mais atrito, mas a normal vai ser maior por causa da inércia dela. Então, as coisas vão se compensar. Então, falso. Quanto maior a massa da pessoa, não precisa ser maior. Falso. 16. E última e derradeira, e antes de mais nada, obrigado pela presença de vocês, guerreiros. Se a velocidade angular aumentar acima de ômega mínimo, aumentará a força normal e, portanto, a força de atrito será maior que a força peso. Cara, olha que perigo. Dá toda a vontade de dizer que sim. Mas aqui essa questão o cara foi ardiloso, porque ele cobrou uma ideia de atrito muito importante. Quando a gente faz o cálculo da força de atrito, estática máxima, é a maior que vai resistir antes de deslizar. Mas se, por exemplo, a força de atrito entre o apagador e a superfície dá 100, a estática máxima. Se eu não faço força, o atrito é 0. Por quê? Porque vai ter atrito se não tem tendência de deslizamento. Se eu faço uma força de 10, o atrito é 10. Mesmo tendo dado 100. Se eu faço uma força de 90, o atrito é 90. Ou seja, o peso vai ter que ser sempre igual ao atrito. Ou melhor, o atrito vai ser sempre igual ao... Se o atrito fosse maior que o peso, seria equivalente a pessoa começar a flutuar e subir. Mas a parede não pode subir, a pessoa só não vai deixar descer. Não é? Então, que sacanagem esse último item aí, pegando no pé da galera com a teoria do atrito. Se a velocidade angular aumentar, a força normal aumenta. Mas mesmo a força normal aumentando, o atrito continua sendo o mesmo, porque esse atrito é do tipo estático. Né? Não tem problema, estático. E o atrito estático, quando a gente calcula ele, o valor da fórmula é o máximo. Não quer dizer que ele vai atuar naquele momento. Então tá falsa. Grande questão, adorei encerrarmos a aula com essa questãozinha. 0,3. Muito bonita, adorei. Parabéns mais uma vez e até a próxima, galerinha.